Tudo bem? Bom dia. Nós estamos iniciando neste momento o nosso programa Que História é Essa? Nesse programa nós conversamos com aqueles que pesquisam, que escrevem a história das universidades do nosso estado, com aqueles que são professores de história nas diversas redes de ensino fundamental e médio. Hoje nós conversaremos com o pesquisador Otávio Luiz Machado Silva, que é mestre em História e Sociologia. Começamos nosso programa lembrando alguns historiadores de Pernambuco, e com eles nós homenageamos todos aqueles que fizeram e fazem a história no nosso estado. Pereira da Costa, Oliveira Lima, Flávio Guerra, Armando Souto Maior, José Antônio Gonçalves de Mello, Mário Quintas, Manuel Corrêa de Andrade. E embora consideremos o grego Heródoto como pai da história, ela só passou a ser considerada como ciência no século XIX, quando teve início a produção historiográfica elaborada metodicamente. Nessa primeira fase da história científica foi muito enfatizada a elaboração de uma história factual e privilegiava basicamente documentos escritos, grandes vultos e eventos da história. Duas correntes de pensamento marcaram as ciências sociais da maior parte do século XX, o materialismo histórico marxista e o pensamento weberiano. Na parte final do século, observamos uma gradual aceitação do pensamento da escola das análises. E desde o final da Segunda Guerra Mundial, que vinha ocorrendo uma crise do pensamento europeu, foi aumentada esta crise com o fim do regime soviético. O pensamento e as maneiras que então eram utilizadas para explicar o que ocorre no mundo, já então não davam conta das novas realidades. E então, os estudos históricos passaram a incluir novos temas, novas categorias de análise para a compreensão da vida social. Novas abordagens, mais particulares e ao mesmo tempo mais abrangentes, passaram a ser utilizadas. Diversificaram-se os objetos de estudo da história e as suas fontes. Todos nós fazemos a história porque a história é produzida no cotidiano dos homens e das mulheres, porque a história é o resultado dos nossos trabalhos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos e das nossas ações. Cada ação humana faz parte da história, embora nem todas as ações humanas sejam objeto da pesquisa do historiador. O historiador, além de fazer a história, ele também pesquisa, pensa e escreve sobre como os homens e as mulheres construíram o mundo em que vivemos. Este deve ser o trabalho do historiador: procurar compreender, explicar as ações dos homens e das mulheres em sociedade. Um historiador não é juiz do passado, nem faz previsões sobre o futuro. O programa Que História é Essa? Pretende promover uma relação mais estreita entre aqueles que escrevem a história e aqueles que produzem a história com o seu viver cotidiano, embora muitas vezes sejam vistos apenas como espectadores dos acontecimentos. Que História é Essa? É um programa apresentado e produzido pelo professor Severino Vicente da Silva e Bio Vicente, do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, auxiliados por Vanessa Porto Caldas, Paulo Conte, alunos do curso de História, e por Cássio Show, aluno do curso de Comunicação da UFPR. E você participa desse programa ouvindo e intervindo com seus comentários através do telefone 2126 8063, 2126 8068. Nosso endereço eletrônico historia820am@yahoo.com.br ou severino.vicente@gmail.com. Nós temos esse programa Que História é Essa, uma extensa sala de aula, na qual nós estudamos a história dos historiadores e professores de história em Pernambuco. Nós queremos saber qual a história que eles vivem, qual a história que eles produzem, qual o resultado das suas pesquisas. E para isso contamos com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco e da Associação Reviva, que apoia iniciativas educacionais e culturais. Bloco de notícias. Encontro de sociabilidade promovido pelo Departamento de História. A linha de pesquisa é Poder e Política. No mês de novembro, informações do Departamento de História. O telefone é 21 26 82 90. Lançamento. Método Canavial. Introdução à produção cultural do produto cultural Afonso Oliveira, próximo dia 11, segunda-feira, na Livraria Cultura, às 19 horas. Aqui nós temos também que haverá o lançamento de um livro
resultado, né? Seminário Nacional Juventude, Democracia, Direitos Humanos e Cidadania. Vão estar confirmadas já algumas pessoas e as informações você vai para o Núcleo de Estudos de Política, né? Democracia 2126 7351. Pois bem, então estas foram as nossas notícias da semana. Só lembrar alguns dois eventos. Hoje nós estamos aqui com um professor que basicamente gasta o tempo dele fazendo mais pesquisas. Ele faz questão de dizer que ele é bolsista de apoio técnico de pesquisa, né, do CNPq, o professor Otávio Luiz Machado Silva. Bom dia, Otávio, tudo bem? Bom dia, Bill. É um prazer estar aqui no seu programa, junto com os seus colaboradores, né? E vamos aí para bater um papo sobre as atividades, sobre um pouco da minha experiência também, tanto acadêmica como minha experiência de vida, que um projeto de pesquisa não deixa de ser um projeto de vida, né? Exatamente. Otávio, nós aqui estudamos muito, né, a história dos professores, a história das pessoas começa no momento onde elas nascem, né? Então a gente começa sempre a dizer, onde é que você nasceu, professor Otávio? Olha, eu nasci em Minas Gerais, uma cidade chamada Frutal, no Triângulo Mineiro. Talvez a localização melhor para que as pessoas saibam melhor seria muito próximo de Uberaba, 100 km, na divisa com o estado de São Paulo, São José do Rio Preto, Barretos. É uma terra onde o pessoal de vez em quando faz aquelas vaquejadas, né, perto de Barretos, né? É, Barretos, Uberaba, Uberlândia tem muito festa de peão de rodeio. É uma cidade que o agronegócio, não só o agronegócio, mas as pequenas propriedades também, há uma movimentação muito grande econômica no setor rural, né? Eu vou qual é o nome da cidade mesmo? Frutal. Frutal. E você cresceu e estudou em Frutal? Era até o segundo grau. Até o segundo grau. Você lembra como foi a sua escola, a primeira escola que você estudou? Com certeza, eu me lembro desde o pré, lá chamava prézinho, não sei o nome daqui. Aos 6 anos você entrava na escolinha, né? Mais brincadeira, fazer desenho, essa parte mais lúdica, né? E depois fui pro primário, né? O primeiro ano foi um ano muito importante porque sempre tive uma curiosidade. Eu não me lembro muito dessa época não, de 6, 7 anos, mas eu sempre fui muito curioso. E foi um momento que eu comecei a ler bastante. Desde o momento que eu me alfabetizei, o segundo, terceiro e quarto quer dizer, lá para anos, 7, 8 anos de idade você já era um leitor. Já era um leitor, inclusive na biblioteca havia um prêmio, assim, todo final do ano, o leitor mais assíduo. Então, segundo, terceiro e quarto eu fui campeão, né? No quarto ano que teve uma concorrência lá com o menino lá, eu falei, esse ano eu perdi, mas... Como é o nome dessa escola? Escola Gomes da Silva. É uma escola particular ou estadual? Então você começou estudando na escola pública? Escola pública. Sempre estudei em escola pública. Sempre estudou em escola pública? Só no curso médio. Só no cursinho, que vamos dizer que não deixa de ser um desdobramento do ensino médio, que eu estudei no colégio objetivo. Aí foi coisa de 6 meses só para garantir o vestibular. Eu passei em 2 vestibulares. Né? Você fez vestibular com quantos anos? Com 19 anos. Você fez vestibular para História logo de cara? Para História de cara. E por que você resolveu estudar História? Olha, primeiro, acho que eu tinha uma carga de leitura muito grande na área de História. Era um curso que sempre me atraiu. Porque a História está muito ligada à política. A história está muito ligada à questão cultural, né? Mas você aos 19 anos, porque ia juntar história e política. 19 anos era em que ano? 19 anos, ixi, tem que fazer as contas. Hoje eu tenho 37. Então é um menino. Nasci em 73. 73, já é nos anos 80. Isso, vamos fazer as contas aí. Eu não falo muito a minha idade, mas... Já é nos anos 80, você já estava em 85, mais ou menos. Por aí, né? Mas... Havia muito debate, era fim da ditadura, então... Fim da ditadura, mas as informações chegavam pela TV, pelo rádio. E sempre lia jornais e a revista Veja.
E você foi estudar na universidade. Qual era a universidade que você fez o curso de História? Olha, eu prestei vestibular em duas universidades, Federal de Uberlândia e Federal de Ouro Preto. Aí eu passei nas duas. Agora, é engraçado que antes de prestar o vestibular eu não passei na primeira vez. Era um aspecto interessante. Todo mundo correndo atrás do vestibular e eu lendo Graciliano Ramos, Jorge Amado. O pessoal falou isso, mas isso não cai no vestibular. Eu falei, mas como que eu vou entrar na universidade sem ler esses camaradas, né? Aí eu não entrei no clima de vestibular no final do terceiro ano, que eu tinha outras preocupações. Se eu não me engano, era a época de... Posso estar muito enganado, acho que era época de eleição também. Eu tentava acompanhar as coisas, não que eu era militante ou que eu tinha envolvimento, mas o que tinha assim, que apareceu, eu sempre tentava me conectar. E não me preocupei com o vestibular. Não estudei, vamos dizer, para o vestibular na primeira vez. Aí no semestre seguinte eu passei em Uberlândia, na Federal de Uberlândia e na Federal de Ouro Preto. Escolhi Ouro Preto por vários motivos. Primeiro, a proximidade de Belo Horizonte. Eu falei, eu vou estar num lugar, vou sair do interior. Não quero continuar no interior. Uberlândia, embora é uma cidade grande, mas é interior. Eu quero ir para uma cidade como Ouro Preto, porque eu vou estar muito próximo de Belo Horizonte, vou estar participando do que acontece em Belo Horizonte. Vou estar numa cidade histórica que sempre, nas minhas leituras, remeteu a Ouro Preto. Então tinha uma ligação, vamos dizer, intelectual com Ouro Preto. E afetiva, talvez. E afetiva também. E Ouro Preto também pelo curso, pelos professores, pela localização, pelo estado da universidade. Eu falei, Ouro Preto é o lugar. E principalmente, eu sou uma pessoa de origem de classe média, vamos dizer, baixa. Minha família virou classe média depois dessa etapa, vamos dizer. Não por minha causa, óbvio, mas hoje a minha família é classe média. Com a mudança que fizeram do IBGE, todo mundo no Brasil agora é rico. Pois é. Então um debate aí de classe C, classe D. Você com a classe F está ganhando tanto quanto o pessoal da classe A. O IBGE está mudando essa começar até a classe G, até a classe Z, né? A classe C não deixou de voltar em Dilma. Mas vamos voltar para a sua história. Vamos voltar para a sua história. A sua história é o seguinte: você escolheu história em Ouro Preto e em Ouro Preto você escolheu bacharelado. Não se licenciou. Você não fez licenciatura? Porque aqui você só diz no seu que é somente bacharel. Não, fiz licenciatura. Tá bom. Então foi licenciatura e bacharelado. Então é professor e bacharel. Mas como você trabalha mais em pesquisa, colocou aqui bacharel. Não me lembro. Mas eu me lembro, está aqui escrito por você. Então você fez bacharelado, principalmente, e para a pesquisa. Parece que ficou o ramo para você, né? Eu, desde quando eu me formei, acho que não é o caminho, é o caminho, vamos dizer, que eu escolhi, porque sempre na universidade eu fiz pesquisa desde o terceiro período. Qual a importância de pesquisa para o trabalho de pesquisa para um estudante de história? Olha, primeiro desperta o estudante para, vamos dizer, desperta a curiosidade. Se ele já é curioso, ele passa a ser mais curioso. Porque pesquisa nada mais é do que você fazer a descoberta de algo que você tem curiosidade, né? Você tem curiosidade sobre um tema e você quer desvendar aquele mistério, vamos dizer assim. Fazer uma descoberta, né, daquilo que ainda não está, vamos dizer, claro, está definido. Nem está definido para a sociedade, simplesmente não está para você, né? Aí tem alguns pesquisadores preguiçosos que, ao invés de pesquisar, falam, professor, onde é que eu pesquiso? Ao invés de estar procurando pesquisar mesmo, né? Agora, você termina o curso de História em Ouro Preto e como é que você veio fazer mestrado de Sociologia em Pernambuco? Como foi essa sua transferência de Minas Gerais para Pernambuco? Eu sempre quis fazer o mestrado em Sociologia. Aí, mais ou menos em 2003, 2004, eu falei, vou para Pernambuco unir um comparativo, que na época eu fazia um estudo sobre movimentos anti-escola de engenharia. E nesse período eu já tinha feito tudo que podia em termos de vamos dizer,
estudos sobre o movimento estudantil na Escola de Engenharia da Escola de Minas de Ouro Preto. Aí, já que estão falando entre historiadores, sempre tive contato muito grande com os historiadores, sociólogos, cientistas políticos. Aí veio uma ideia, eu não vou culpá-lo, mas a ideia foi dele e eu abracei, do professor Zé Murilo de Carvalho. Claro, por que você não faz um comparativo com outras escolas para ver se havia diferença entre os movimentos, entre as estruturas, né, educacionais dessas escolas de engenharia? Porque senão você não vai estar contribuindo com nada. Só vai falar que Ouro Preto foi isso. Mas só dissertar, fazer dissertação, as coisas, porque o estudo da história avança na comparação. Comparativo, claro. Aí, pegando duas escolas que se encontram entre as mais antigas, no caso, a Escola de Minas de Ouro Preto foi fundada em 1876 por Henrique Gorsex, com apoio muito grande de Dom Pedro II. E a Escola de Engenharia de Pernambuco foi fundada em 1895, vamos dizer, na linha sucessória, a terceira mais antiga. Aliás, a terceira. A terceira mais antiga. Terceira não, quarta, primeira Politécnica do Rio, segunda Escola de Minas de Ouro Preto, a terceira Politécnica de São Paulo e a quarta a Escola de Engenharia de Pernambuco. Aí eu vim com essas preocupações e ao mesmo tempo interessado em fazer um mestrado com esse projeto. Aí de cara eu fui fazer, vamos dizer, algumas disciplinas como aluno especial e fiz uma seleção e não passei, vamos dizer assim. O projeto realmente estava ainda tinha muitos aspectos. Aí eu fui fazendo várias disciplinas na pós-graduação aqui em Sociologia para aprender um pouco mais sobre a área de Sociologia. Eu tinha lido muito sobre Florestan, autores mais marxistas, etc., mas não tinha, vamos dizer, uma base sociológica. Uma teórica larga, né? Uma base teórica larga. Aí eu acho que foi importante esse momento, né, o contato com a UFPE. E de cara também eu comecei a encontrar pessoas da escola de engenharia, ex-militantes, ex-professores, e fui construindo um projeto, vamos dizer, com mais conteúdo, assim, com mais visibilidade, mais viabilidade. Viabilidade, para a gente avançar, né? Porque não adianta você entrar no mestrado com um projeto que você não tem fontes, que você não tem uma base teórica, vamos dizer, suficiente. Porque você tem 2 anos. 2 anos não dá tempo de você fazer tudo isso. Aprender um pouco de sociologia, fazer a pesquisa, fazer as disciplinas, defender, etc., escrever e defender. Não dá tempo. Na verdade, se espera que o fulano que está se propondo a entrar no mestrado, ele faça leituras, tenha lido realmente os grandes clássicos já antes de chegar no mestrado, porque lá ele vai somente discutir com os mestres para aprofundar e ir fazer pesquisa, né? Agora, e qual foi o seu tema lá que você escolheu? Qual foi o seu projeto? Pois aí isso é um longo processo. Agora, em momento nenhum eu me arrependo das escolhas que eu fiz e do caminho que eu trilhei, porque eu acredito que um semestre antes de realmente estar na sociologia, estar no programa, como aluno do mestrado, eu acho que a disciplina da professora Silke Weber, Sociologia das Profissões, que realmente matou a charada. Porque é ali que eu fui definir o tema. Ali que eu me encontrei, vamos dizer, com o meu projeto de mestrado. Mas olha, você citou 2 professores, só da pesada, Silke Weber e José Murilo. Você estuda com o que é melhor, né? Pois Não, inclusive na iniciação científica, para quem é historiador, eu acho que vai se lembrar dele. O meu primeiro orientador foi o professor Ronald Polito, que na época havia em Ouro Preto o Centro Nacional de Referência Historiográfica de Ronald e Carlos Filho, que eram referência, não era só no nome, não, era um Centro Nacional de Referência Historiográfica. Mas então você foi na Sociologia das Profissões que você encontra o eixo da sua dissertação?
na sua pesquisa. Isso, com certeza. E qual foi o tema? Era o que faltava, porque eu já estava assim. Não, faltava muita coisa. É interessante, o percurso é somente para chamar a atenção, Não, né? não. Que o conhecimento ele vai sendo construído ao pouco, né? certeza. Não é algo que, não é um milagre, né? Às vezes as pessoas pensam, não, fulano, de repente ele sabe dessa coisa. Não, não. Há um processo que vai construindo, que ele vai debatendo com as ideias. Nada cai de paraquedas. Acho que é difícil. Mas como eu estava falando, nesse período eu já tinha uma leitura mínima. Não vou falar assim, aprofundada, tal, de sociologia da juventude. E a sociologia das profissões me ajudou a enxergar melhor no movimento estudantil. Porque o movimento estudantil brasileiro, o movimento estudantil universitário, melhor dizendo, é um dos movimentos juvenis por excelência. E estamos falando de uma época em que o movimento estudantil era o grande debatedor das questões nacionais e das questões educacionais. Ele que fazia o debate. Partia dele o debate sobre a universidade, sobre o ensino superior. Posso citar vários casos. E na escola e o curso de engenharia tem uma questão muito importante, porque desde os anos 50 os estudantes de engenharia faziam encontros nacionais. É porque é interessante, né? Porque a juventude, apesar de sempre ter havido jovens ao longo da história, né? A juventude é um grupo social que se firma socialmente no Brasil a partir dos anos 50, quando começa a organização da sociedade, então aparecem, as universidades começam a existirem como tal, a extensão, então aparece a juventude. Naquele momento era um momento de grande ebulição social, o Brasil estava se redefinindo, né? Estava buscando quem sou eu, né? E aí a juventude universitária entrou para valer nesse debate. A gente está falando um debate sobre a saída do país do subdesenvolvimento, das criações de condições do Brasil de se tornar um país desenvolvido, situação de se tornar um país alfabetizado. Estamos falando de um país que era rural, interessava a juventude. Interessava a juventude porque ela queria desenvolver, queria estudar, ela queria se formar, ela queria entrar nesse hall de desenvolvimento que existia em outros países. Tá vendo? Olha, caros ouvintes, vocês estão vendo, portanto, que Otávio Luiz Machado Silva, nosso pesquisador, ele tem se dedicado a estudar as juventudes do Brasil. Daqui a pouco nós voltaremos a conversar sobre ele, vamos fazer nosso pequeno intervalo, nosso primeiro intervalo, né, no programa Que História é Essa? Nós estamos conversando com Otávio Luiz Machado, e ele trabalha na Universidade Federal de Pernambuco, ele é pesquisador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e Democráticos. Ele atua nessa linha de pesquisa de estudos interdisciplinares sobre a juventude. Daqui a pouco voltaremos a conversar agora, já que nós já vimos onde ele saiu, ou como é que ele chegou aqui, já está formado e mestre em Sociologia. Daqui a pouco nós conversaremos sobre o resultado dos trabalhos do Núcleo de Estudos Partidários, Eleitorais e Partidários Democráticos. Daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Que História é Essa? Você pode telefonar 21 26 80 68 para fazer perguntas e conversar. Alô, bom dia. Agora, quando está aqui perto, pode falar. E faltou alguns detalhes. Como que começou todo esse estudo? Não, aí a gente vai conversar isso aqui. Agora a gente vai conversar sobre isso. Porque começou com esse estudo. Tá, bota aqui em cima, na sequência. Quem é? Alô? Bom dia? Sim? Deu para falar bem? Diga. Oi. Alô? Quer fazer uma pergunta para? Pois não, diga qual é a pergunta. Quer saber como é que ele entende o Partido Ecologista, o Partido Verde. Tá certo. Tá, ok, para o futuro e para o presente. Quando nós voltarmos, como é o seu nome, por favor? Basílio, de Boa Viagem. Muito obrigado, Basílio. Um abraço. Como que começou isso tudo? Porque hoje é o projeto mais importante em resgate da memória da juventude brasileira. Não é um mérito, né? Vamos
Tem que ter trazido o DVD-ROM. A gente fez um DVD-ROM com 15 mil documentos. Coisas raras. Comentário. A gente parou a produção porque a gente fez em 2006, Mas se eu falarmos tudo hoje, você volta todo dia. Isso aqui, esse programa tem pelo menos mais um ano. Não, então dá tempo. Fica até lá, eu tô vivo também. Eu estou dizendo pelo menos um ano de vida, porque eu pretendo, talvez daqui a um ano, dar uma pausa, porque eu fico preso aqui, eu não saio toda quarta-feira, não posso viajar, não posso fazer nada, fico preso aqui. Grave, Eu não gosto, eu gosto assim, que vem aqui, o cara telefona, vai lhe perguntar sobre o Partido Verde. É ótimo. Tipo assim, você grava um mês inteiro, né? Todo mundo faz isso. Igual o João Soares. O livro da semana. A cada semana nós apresentamos uma resenha sobre um livro, uma dissertação, uma tese ainda não publicada, para que os nossos ouvintes possam acompanhar o que está sendo produzido em nossas universidades. Hoje vamos conversar exatamente sobre o método canavial. A introdução à produção cultural é um livro escrito pelo produtor cultural Afonso Oliveira. Ele apresenta o seu primeiro livro, uma contribuição importante para a formação de produtores culturais. É um método canavial que ele tem desenvolvido na sua prática de produção cultural com movimentos populares, da cultura popular, nos últimos 20 anos. O texto publicado, diz ele, tem o objetivo de ajudar na formação dos profissionais que desejam trabalhar projetos culturais para a parte da sociedade que vive à margem dos centros e para um público que não tem facilidade de acesso à diversidade cultural brasileira. Ele escreve uma linguagem simples, ele convida os leitores interessados a se tornarem produtores culturais, refletir sobre o sistema cultural e propõe formas de capacitação para a criação de projetos culturais que contribuam para a política cultural brasileira e seu desenvolvimento humano. A grande parte dessa pesquisa de Afonso acontece junto aos grupos de cultura popular da Mata Norte, de cultura da Mata Norte. Os assuntos, ele trata exatamente da sua experiência, de como é que ele vai perceber a produção cultural no mundo da cana-de-açúcar, né? E depois ele vai mostrando as etapas de como ele cria grupos de pesquisa, como ele faz os seus projetos, e o resultado disso está atualmente hoje com a formação de mais de 10 grupos de pontos de cultura na Zona da Mata, de alguma forma influenciado por esse trabalho. Esse livro, que também tem um texto meu, que é um texto, que é uma reflexão que eu faço sobre a escola e os pontos de cultura, né? Como é essa relação, que é uma escola, que tipo de ponto de cultura que é a escola. É uma reflexão que eu escrevi, pontos de cultura, novas experiências da educação e cultura, relações escola e pontos de cultura, que ele pegou e publicou também aqui como parte da reflexão sobre o método canavial. Esse livro estará sendo lançado no próximo dia 11, na livraria Cultura, às 7 horas da noite. Tá? Vamos lá, então agora voltar para a nossa entrevista. Estamos conversando aqui com Otávio. Otávio tem uma das pessoas que está nos ouvindo, Basílio, que mora ali em Boa Viagem. Ele quer que você converse um pouco, já que você trabalha com ciência política, conversar um pouco sobre o Partido Verde, o partido dessa questão ecológica hoje e no futuro. Mas antes de você conversar sobre isso, vamos conversar ainda sobre os seus trabalhos, tá certo? Aí eu tenho aqui Repúblicas Estudantis, é um livro que foi publicado pela editora Percursos e Perspectivas, que eu acho que é lá de Minas Gerais, é isso? Não, é daqui. É daqui, é do livro rápido, né? De Olinda. E que livro é esse? Parece que é o seu primeiro trabalho de pesquisa, que é isso? Repúblicas Estudantis. Coincidentemente, é o resultado da minha primeira pesquisa depois de formado, né? E também o meu primeiro livro como único autor. Como único autor, então, né? É uma reflexão de Ouro Preto e Bahia. E ainda tem um terceiro aspecto também, que é um livro um ambiente onde eu morei, que é o ambiente das repúblicas. Então, premiado 3 vezes, né?
Publiquei meu primeiro livro, né, como único autor. Ao mesmo tempo, o tema de minha primeira pesquisa após a universidade e, ao mesmo tempo, uma coisa sentimental que é registrar o sistema de repúblicas. Eu morei em uma dessas repúblicas, então muito satisfeito, e também um trabalho que envolveu pessoas super interessantes, ex-alunos, professores universitários, inclusive o design da capa, que é uma capa profissional. Na época, que esse livro demorou muito para sair, ficou no pré alguns anos, vamos dizer. E na época o rapaz que fez a capa trabalhava no Rio de Janeiro na agência Pós-Imagem Design, que ainda existe, mas hoje ele trabalha com Hans Donner na Globo, fazendo aquelas vinhetas, aquelas aberturas. Tá certo. E E aqui você reflete sobre as repúblicas estudantis da cidade de Ouro Preto e Mariana. Isso. E a vivência dos estudantes, o seu dia a dia, as suas discussões, seus anseios. Eu pego assim, a discussão sobre o modo de vida em repúblicas, né, a particularidade da cidade de Ouro Preto como uma cidade dos estudantes, uma cidade de repúblicas. Só em Coimbra, eu tive em Coimbra, inclusive, pude constatar que não existem outros locais que os estudantes escolhem as repúblicas como moradia, né? E como um local permanente de debate, de aprendizado, né? de formação e de informação. Acho que é um trabalho pioneiro, né? Acho que eu tenho vários trabalhos pioneiros. As repúblicas, ninguém nunca tinha feito um resgate da memória das repúblicas. Ninguém sabia nada, ou pouquinha coisa sobre as repúblicas. Depois eu fiz um outro trabalho sobre a corrente revolucionária de Minas. Desculpa, antes de você passar para outro trabalho, onde é que a gente pode encontrar esse livro? Se tiver alguém que queira... Esse só comigo no e-mail Otávio Machado 3@yahoo.com.br. Otávio Machado 3@yahoo.com.br. Esse pessoal da tecnologia só fala rápido. Vamos devagar. Agora ainda tem mais 3 sobre as repúblicas já prontos. Eu acho que até o final do ano é a minha meta. Mas então pode telefonar. Qual é o telefone do núcleo? 2126-7351. Procura Otávio e vê as pessoas que querem estudar sobre estudantes e que vivem em república. Depois desse trabalho, o que é que você publicou mais? Depois é o seguinte, esse é muito citado, assim, só para abrir um parênteses, teses, dissertações, monografias, tanto em Minas como em outros lugares, que eu tenho o resgate histórico das moradias no Brasil. A primeira moradia no Brasil foi lá no mosteiro, nos cubículos do mosteiro, lá esqueci o nome do mosteiro, que dá a faculdade lá do Largo de São Francisco de Direito. E a evolução das moradias no Brasil, que é um texto que interessa, que não é só sobre Ouro Preto. Eu não conheço esse texto, eu conheci agora. A história das moradias universitárias do Brasil. Tem um capítulo aí interessantíssimo sobre isso, inclusive Pernambuco, as primeiras moradias universitárias, as moradias no contexto da ditadura, a ditadura civil-militar, as moradias locais de luta clandestina, de resistência mesmo, interessante. Agora o segundo trabalho que eu fiz, que esse eu publiquei muito pouco, mais em análise de congresso, sobre a corrente revolucionária de Minas, que tinha uma ligação também com Ouro Preto, com Belo Horizonte, com as cidades, que era, vamos dizer, um braço da ALN em Minas Gerais. Um braço da ALN, da Ação Libertadora Nacional. Teve muitos militantes, inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas também dos Colina, né, Comandos de Libertação Nacional. Entrevistei pessoas ligadas a Dilma na época. O que ele está dizendo aqui, minha gente, que está escutando algumas coisas pela primeira vez, está citando alguns movimentos de jovens que durante a ditadura militar de 64 se organizaram de alguma forma para lutar pela restauração da democracia no nosso país. Né? A RN, a Colina, né, e vários outros grupos, né, de pessoas que fizeram esse trabalho. Né? Em Pernambuco, PCBR, eu também pesquisei sobre PCBR em Pernambuco, que era muito forte aqui em Pernambuco. E o Partido Comunista Brasileiro, que tanto em Minas como em Pernambuco sempre tiveram uma presença importante. E são trabalhos pioneiros, né? Como o trabalho sobre a história do stand de engenharia, do movimento anti-engenharia, que não existia, vamos dizer assim.
E posso. Não, vou te cortar um pouco. E tô cortando o apresentador, mas faz parte. Inclusive, Bill, nesse período, 2004, 2005, eu tive a grande preocupação de resgatar a memória do movimento estudantil e registrar as fontes. Comecei vários depoimentos, porque eu me baseei no que existia em Minas, de registro, ou seja, nada. Eu falei, eu quero aprofundar não só em Minas, não só Ouro Preto, mas também no Brasil. Comecei a entrevistar todo mundo a partir desse período. Exatamente. Outro dia eu estava lendo um dos livros que foi publicado pela editora universitária, que é esse aqui, né? Estou vendo aqui. É uma organização de Otávio Luiz Machado e de Michel Zaidan. O livro se chama O Pensamento das Juventudes Brasileiras do Século XX. Então é um livro muito interessante da série Extensão número 5, publicado pela Universidade, pela Correitoria de Extensão. E aqui nós temos uma série de depoimentos desse pessoal, lembrando da sua juventude, que vem desde João Cândido a Gregório Bezerra, vai juntando muita gente, tentando rir, Apolônio Carvalho, Genival Barbosa, João Carlos Paz Mendonça, o empresário, a lembrança dele da sua juventude. Quer dizer, não é um livro que tem um foco só monofocal. Não tem um viés só político. Ele coloca à disposição, é um livro que eu estou lendo com muito prazer. Estou lendo com muito prazer. Andei lendo Ivanildo Sampaio daqui, a jornalista Ivane Carvalho. Gostei muito do depoimento de Cristóvão Buarque. E também outros, como por exemplo Fernando Brandt, lá de Minas Gerais, Edson Celular, né, que o pessoal quer saber o que é que você pensava quando era jovem, né? Ou mais jovem, disse porque artista não envelhece, artista e professor são animais que não envelhecem. Mas é muito importante esse livro, O Pensamento das Juventudes Brasileiras do Século XX. O último publicado, inclusive, até o último não, mais recentemente publicado. Porque não, o último não, também. Foi bom você falar. Quero viver. Acho que na metade da minha vida eu sempre brinco com as pessoas. Tem um outro que vai sair agora sobre os pensamentos das juventudes pernambucanas. Edital da Proeste está garantido, salário até o final do ano, Memória da Juventude Pernambucana, 2 pontos, panorama do século XX. E um outro que é mais. Esse outro é de depoimentos. E o acadêmico, que é resultado do seminário que a gente organizou sobre as juventudes pernambucanas em maio, que vai ter vários textos, não só sobre Pernambuco, mas estudos, vamos dizer. Estudos sobre as juventudes pernambucanas, sobre jovens pernambucanos, também jovens brasileiros, que esse vai sair em novembro, chamado Presença das Juventudes Pernambucanas. Presença é um nome muito bonito, né? Os jovens sempre tiveram presença, e tá até hoje, né? Mesmo tendo essa crítica à apatia, à pouca participação, né? ao consumismo excessivo, ao individualismo, os jovens estão presentes. Eu vou aproveitar essa sua dica de que os jovens não estão presentes e trazer de volta a preocupação de Basílio, lá de Boa Viagem, né? Porque parece que nessa eleição, de repente, a juventude de novo acordou em torno do PV de Marina da Silva. E a pergunta dele, como é que você entende esse movimento ecologista hoje e no futuro? Você, como cientista político, trabalhando nisso, vamos conversar um pouco, desviando um pouco dessa coisa mais dentro, porque é sua reflexão, para atender o pensamento de Basílio. O que você acha disso? Assim, de surpresa, assim, aqui no programa ao vivo, assim. Não, o que eu digo assim, esse movimento ecologista não é novo. Já no Brasil, já vem dos anos 70. Inclusive, nas minhas pesquisas sobre Ouro Preto, a gente identificou o primeiro movimento ecologista no Brasil, chamado Movimento Ouro Preto, de 72, 73. Você vê as originalidades das nossas pesquisas, né? E como a gente foi colocando isso. Agora, acho que o PV, sobretudo a Marina Silva, acho que ela quebrou aquele discurso único, né? De serva e de Deus, sempre os mesmos temas, mesmas... porque eram os mesmos voltados para o passado em vez de estar voltado para o futuro. A juventude quer saber do futuro. O passado a gente deixa para os historiadores como nós, para entender como foi. Quando a pessoa era jovem, pensou... Quem quer saber balanço de governos, quem fez mais, quem fez menos, o que vai ser feito com base no que nós temos. As pessoas querem ter novidades. E o discurso de Marina, do PV, vamos dizer, trouxe
questões não novas, mas questões que estavam esquecidas, como a questão da sustentabilidade do meio ambiente, questão que ela colocou principalmente no último debate de um projeto de país que nós não temos mais, mas tem projetos de governos. Porque o projeto de país não se interessa porque o hino nacional do Brasil virou aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí então ninguém tem que ter projeto nenhum, as ondas é que me levam, né? Mas é muito interessante essa preocupação que Basílio aponta, porque mostra que ele está percebendo que existe uma juventude, aliás, preocupada. A juventude está sempre preocupada, né? Está preocupada. Aparentemente não, porque quase sempre é sufocada por quem faz mais barulho, mas tem sempre um núcleo pensante, né? Um núcleo que tem ansiedades e que estuda, às vezes mais silencioso, mas que este núcleo é que faz o futuro da sociedade, né? Se a gente for comparar, por exemplo, os jovens que viviam na crista da onda dos anos 70, eles não são mencionados muito hoje. E quem são mencionados hoje? São aqueles jovens que estavam nos subterrâneos lutando porque ninguém falava deles. Esses são os jovens que contam, esses são os jovens que fazem a história, são os jovens que constroem o futuro. E como se diz, os sonhos não envelhecem, né? E o discurso do PV, de Marina, vamos dizer, rejuvenesce o debate político, a sociedade. O debate político, e você pega Recife. Dilma teve 43, 44 e Marina 38. Estou falando na cidade do Recife. Isso é uma demonstração de que o novo sempre terá espaço. Mas além de que é uma boa recado, né? Porque Recife é uma cidade que está envolvida, ela tem um nicho ecológico maravilhoso e extremamente maltratado pelos 3 últimos administradores, de tal maneira o pessoal chamava de dizer Recifede, né? O Recife é suja. Recife, como uma pessoa que chega no Recife hoje, percebe que precisamos de ter uma educação nova, quase ecológica, né? Eu estava vendo que o programa do PV nem sequer fala a palavra ecologia, essas coisas, porque a ecologia é vida. Nós estamos no mundo. Isso é um tema ecológico. Criticaram muito Marina por estar no último único tema. Mas já está discutindo a vida e o futuro. A ecologia é o mundo, onde eu estou, então tem que discutir onde eu estou. E as gerações futuras, o que a gente vai deixar para as gerações futuras? Isso eu falo muito em relação aos meus projetos. O que a geração futura vai saber sobre a história do país? Vamos fazer um pequeno intervalo, né, para a gente introduzir um outro momento do nosso programa. Estamos no programa Que História é Essa? Tem que cuidar, porque senão você volta outro dia. Mas estou falando. Tá muito bom. Tem assunto que uma coisa que eu queria falar do resgate da memória, que é uma coisa que tive uma obsessão. Você é meio obcecado com esse negócio. Só que é isso. É uma memória, como dizia um psicólogo amigo, um psiquiatra amigo meu, que eu nunca conheci, a memória. Tem um depoimento aqui do Alguns dos nossos ouvintes gostam de ouvir um pouco sobre algum fato que ocorreu no passado em um dia como o de hoje. Por isso, nossos estudantes bolsistas da Pró-Reitoria de Extensão realizaram uma pesquisa, elaboraram um texto que será lido agora por Paulo. Aliás, foi ele que escreveu o texto também. Paulo, o que foi que aconteceu no dia de hoje e quando você escolheu? 6 de outubro de 1889, quando Moulin Rouge abre as suas portas. De um lugar sujo e mal frequentado, chamado Rainha Branca, se fez aquele que até hoje é o cabaré mais famoso do mundo, o Moulin Rouge. Pela sua localização no subúrbio da capital francesa, o Rainha Branca não atraía nada além dos marginalizados da região. Eram bêbados, prostitutas e ladrões, o que desqualificava o local como um ponto de referência para a diversão dos aristocratas, sedentos por luxo. A falta de zelo pelo espaço onde funcionava a casa se explica no fato de que o local já havia sido condenado. Vários prédios da região seriam demolidos para dar lugar a uma avenida. Porém, o projeto urbanístico mudou, incentivando 2 empresários, Joseph Oller e Charles Ziegler,
a comprarem o terreno e construírem um Moulin Rouge sobre os escombros do Rainha Branca. Diferentemente da antiga casa de espetáculos, com as suas apresentações chinfrins, o Moulin Rouge começou a combinar sofisticação e cultura popular. Este se tornou um sinônimo de luxo em matéria de casas noturnas, chamando a atenção desde a sua fachada com um enorme moinho de vento vermelho, que dá nome ao lugar. Outro grande símbolo da ostentação da casa foi trazer uma réplica em madeira de um elefante para o seu jardim interno, em 1891. Junto ao enorme bicho de madeira se apresentavam dançarinas do ventre, e por lá o elefante ficou até ser atingido por um incêndio, em 1915. Mas um grande atrativo foi implantado por Oller e Zidler, as famosas dançarinas de cancan. Antes do Moulin Rouge já havia moças que dançavam cancan. A grande novidade foi alguns centímetros de pernas à mostra, entre as meias pretas e as calçolas brancas das dançarinas. Não chegava nem a um palmo de exposição do corpo, mas gerava um grande furor. E, além dos espetáculos de música, dança e atrações circenses, coisas bizarras eram apresentadas, como um homem que conseguia controlar o som dos seus flados. Isso mesmo, um verdadeiro concerto com uns rítmicos. Com toda essa versatilidade e pompa, o Moulin Rouge ganhou fama internacional, se tornando referência de entretenimento. Nomes como Edith Piaf e Frank Sinatra fizeram parte das grandes estrelas da casa, que até os dias de hoje continua sendo um dos maiores e mais importantes atrativos turísticos de Paris.